História do Brasil. História do Brasil colônia, gente, ou da América Portuguesa. A gente fala muitas vezes América Portuguesa para evitar falar Brasil, dando a impressão que haveria um país chamado Brasil antes de 1822, né? Porque hoje a gente concebe o Brasil como um país pronto, né? Que vai lá do Rio Grande do Sul até o Amapá, mas com uma fronteira bem definida. Mas esse país ele só passa a existir a partir do século XIX, com a independência do Brasil de Portugal, tá? Então, até 1822, de 1500 a 1822, a gente tem que, quando a gente fala Brasil, a gente tem que pensar que esse território ele era parte de Portugal, ele era uma colônia portuguesa junto com várias outras colônias, né, como as colônias da África, as colônias, as ilhas do Atlântico, né, Cabo Verde, Madeira, Açores, territórios na África como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, que é uma ilha ali também na costa da África, e territórios na Índia também como Goa, tá? Cochin, e territórios inclusive ali no extremo oriente da Ásia, né? Ainda que por um curto período de tempo, como as Ilhas Molucas, né? Então, o Brasil é uma colônia portuguesa, tá? Parte do Império Marítimo Português. Bem, vamos começar a falar um pouco sobre essa colônia, tá? A gente tem que ter em vista que em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui e, entre aspas, descobre o Brasil, né? Descobre para os europeus, né, esse território, não se sabia da extensão dele, né? Cabral aporta aqui no litoral da Bahia, não se sabe se é uma ilha, não se sabe a extensão exata do território. Isso só vai sendo descoberto aos poucos, tá? E esse território, de imediato, ele não traz nenhum grande incentivo, ele não empolga de imediato a coroa portuguesa, tá? Porque a grande riqueza do mundo, né, estava na Ásia, né? As especiarias, né? Portugal já tinha desde 1415, né, feito navegações explorando ali o litoral africano, porque a ideia era contornar a África, o périplo africano, tá? Ir até o sul ali e contornar o Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo das Tormentas, que depois virou Cabo da Boa Esperança, com a viagem do Bartolomeu Dias, e atingiu o Oceano Índico, né? Aquele mundo do comércio asiático, que era um mundo intenso, tá? Havia trocas ali entre os chineses, os indianos e os árabes, tá? E ali você tinha um grande empório de cravo, canela, pimenta, noz moscada, produtos altamente valorosos no mercado europeu, tá? Essas especiarias, elas chegavam na Europa com um valor muito alto. Eram especiarias extremamente caras, tá? Só a mais alta nobreza poderia consumir. E ela chegava através dos comerciantes venezianos, ou seja, ali da Península Itálica, na Itália, tá? Esses comerciantes venezianos eram os únicos que tinham acesso a essas mercadorias, essas especiarias, porque eles estavam ali no mar Mediterrâneo, na fronteira com a África e com o mundo árabe, né? E esse mundo árabe ali do Oriente Médio, né, do norte da África, impedia, né, os europeus de acessarem a Ásia, né, a Índia. Só os comerciantes venezianos é que conseguiam fazer isso comprando dos muçulmanos, né? E os muçulmanos cobravam taxas altíssimas para os cristãos, né? Então esses produtos não conseguiam chegar, chegavam muito caros no mercado europeu, né?
E Portugal vai tentar fazer o contorno da África desde 1400 e pouco, vai começar a pegar seus barcos, né, suas caravelas ali para tentar chegar nesse mercado asiático, ok? O Brasil, em 1500, Pedro Álvares Cabral, quem que era? Pedro Álvares Cabral era um navegador que estava indo para a Ásia, né? Assim como o Bartolomeu Dias tinha ido, o Vasco da Gama, tá? O Cabral estava indo para a Ásia. E acontece que para chegar ali na Ásia, contornando a costa africana, chega um determinado momento lá no sul da África que é preciso abrir o navio sentido oeste, tá? Porque há fortes ventos correndo ali em direção ao norte que derrubam os barcos, tá? E afundam os barcos. Então sempre tem que abrir um pouco ali para o oeste, tá? Nessa abertura, algumas ilhas vão sendo descobertas e o Brasil é descoberto ali, tá? Já se sabia, já se imaginava a existência de terras, tá? Não se sabia a extensão, mas já se imaginava a existência de terras. E quando Cabral chega em 1500, ele passa lá 10 dias, né? Tem o primeiro contato com os índios e depois vai para a Ásia, né? Então a gente começa agora, de fato, né, a chamada história do Brasil, né? De 1500 e 1530, né, Cabral leva lá as notícias da chegada lá da descoberta dessas terras, né, terra de Santa Cruz, né, e a coroa portuguesa decide então enviar outras expedições para sondar, confirmar esse território, verificar o que há nesse território ali descoberto pelo Cabral. Isso vai de 1500 até 1530, tá? Então, 1500 e 1530 é o chamado período pré-colonial, é o período de viagens, de, de reconhecimento da terra, tá? E 1530 é o início oficial da colonização dessas terras por Portugal, tá? Então, ó, aqui está escrito Brasil Colônia 1500 a 1822, mas vocês podem abrir aqui um parênteses e colocar 1500 a 1530 é o período pré-colonial, tá? 1530 a 1822 aí sim o período colonial, tá? Olha só, 1500, algumas características gerais desse período aqui, tá? De 300 anos. Essas terras do Brasil, elas vão ser colônias de exploração, ou seja, o intuito dos portugueses nessas terras aqui é obter riquezas naturais dessa terra que não existem na Europa para vendê-las lá e obter um alto lucro, tá? É também uma colônia de economia voltada para a monocultura, ou seja, produção de somente um gênero agrícola, tá? Todo esse território, né, do litoral, inicialmente, ele vai ser voltado para a plantação de um único gênero de exportação lá para a Europa, né, que no caso vai ser o açúcar, tá? A gente vai ter também, ó, outra característica do período colonial, o latifúndio, né? Latifúndio é concentração de terras. As terras aqui, exploradas aqui, elas vão ficar sob posse de poucas pessoas, poucos donos, né? Homens de confiança do rei português. E o escravismo também. Os trabalhadores que vão trabalhar nesses latifúndios, né, nas plantações de açúcar, vão ser
africanos trazidos da África, tá? Na condição de escravos, tá? A partir principalmente de 1540 e 1550, tá? Inicialmente, os portugueses vão tentar escravizar os indígenas que aqui habitavam, tá? Os vários povos indígenas, principalmente os do litoral, mas não vão ter muito sucesso por uma série de fatores, entre eles uma disputa entre a igreja e os colonizadores, tá? Que tinham interpretações distintas sobre a condição do indígena como um escravo ou não, tá? Mas isso é um tópico à parte. E, por fim, uma outra característica desse período colonial é que a relação entre Brasil e Portugal vai ser uma relação chamada de pacto colonial, né? Ou seja, tudo que é produzido aqui dentro do Brasil, tá, pertence à metrópole, só a metrópole tem o direito de pegar essas mercadorias, esses produtos e vendê-las lá na Europa. E tudo que entra na colônia, tudo que é vendido na colônia só pode ser vendido por barcos portugueses, por comerciantes portugueses ou com autorização da coroa portuguesa. Tá? A gente já vai ver melhor um pouco cada um desses. Olha aqui, um gráfico do pacto colonial, tá? Então a metrópole, ela tem um monopólio, tá? Da produção das riquezas produzidas aqui dentro da colônia, tá? Então a colônia tem a função de enviar matéria-prima para a metrópole, tá? No caso das colônias espanholas, vai ser a prata e o ouro, tá? No caso aqui do Brasil, vai ser o pau-brasil, tá? Que tem abundância no litoral. É uma árvore cuja madeira solta uma tinta de cor vermelha. E essa tinta vermelha era muito valorizada nos tecidos da nobreza europeia, tá? E depois, logo em seguida, junto com o pau-brasil, o açúcar, tá? E o açúcar, ele não é um produto nativo aqui do Brasil, tá? Ele já era conhecido dos europeus e já era plantado pelos portugueses lá nas ilhas do Atlântico, tá? Que tem uma origem asiática, na verdade. O açúcar já era cultivado com mão de obra escrava, inclusive africana, lá na Madeira e no Cabo Verde, tá? As ilhas do Oceano Atlântico também colônias portuguesas, tá? Então, a colônia vai enviar matéria-prima para a metrópole e a metrópole vai vender tecidos, por exemplo, né, e objetos para a colônia, objetos acabados, objetos prontos para a colônia, por exemplo, sapatos, roupas, ferramentas, tá? Então esse é o gráfico do pacto colonial, conceito fundamental para entender como é que é essa relação metrópole-colônia, tá? Vai até 1822. Na sequência, ó, falando ainda sobre o período pré-colonial, né, que eu mencionei logo atrás. O Brasil, nesse período pré-colonial, a única riqueza que tem para oferecer para Portugal, né, já que não tem prata, já que não tem ouro, né, nem cravo, canela e pimenta, vai ser o pau-brasil mesmo. Olha aqui a fotografia do pau-brasil. Tá? Uma árvore, né, cuja madeira extrai uma tinta. Né? Essa madeira é extremamente pesada, tá? Extremamente dura, né? E quem cortava essas árvores eram os índios. Os índios cortavam essas árvores e trocavam por machados, trocavam por ferramentas, facas, facões, tá? Os indígenas aqui do Brasil, eles passam a descobrir o ferro, né? Os portugueses introduzem o ferro aqui entre os povos indígenas e esse ferro passa a ter um grande valor comercial nas trocas entre os próprios povos indígenas, né? Então,
E aí os indígenas que têm esse pau-brasil em abundância vão lá e cortam com esses machados, inclusive com bastante eficiência, tá? E levam até o litoral, né? Fazem um escambo. O escambo é a troca, tá? Escambo, troca. Troca de ferramentas e machados por pau-brasil, tá? Esse é o primeiro ciclo, essa é a primeira atividade econômica do Brasil, tá? Vai a partir de 1500. A gente vai ter também, ó, espanhóis e franceses também visitando o território, sondando o que tem aqui, né? Depois que chega a notícia da descoberta lá na Europa, a França principalmente vai ficar de olho nesses territórios aqui, tá? Olha aqui um mapa detalhando as áreas de exploração do pau-brasil. Pode ver que é só o litoral, gente, tá? É o litoral que importa. O litoral brasileiro, ó, todo o litoral. Tem um autor que diz que os portugueses no começo da colonização só andavam igual caranguejo, ó, de lado, tá? Vamos avançar. Colonização, olha aqui. Por que Portugal optou pela colonização do Brasil em 1530? Tá? Primeira coisa, medo de perder o território para franceses, para ingleses, para holandeses, tá? Vocês têm que lembrar de uma coisa: quando Portugal e Espanha saem para as grandes navegações, Portugal busca um caminho, está buscando um caminho lá para a Ásia, para a Índia, e a Espanha também. Só que a Espanha está indo em direção ao oeste. Ela tem a teoria, né? O Colombo tinha a teoria de que a Terra era redonda. Se você andasse em direção ao oeste, né, da Europa, você chegaria lá na China, chegaria na Índia. Então os espanhóis apostaram por esse lado, né, enquanto os portugueses contornando a África, tá? O Papa vai dividir as terras descobertas entre Portugal e Espanha, as duas coroas católicas, tá? Quem não vai gostar nada disso vai ser a França, a Inglaterra e a Holanda, né? Inclusive a Inglaterra, a Holanda, né, e os principados germânicos vão fazer a reforma protestante, né? É nesse contexto que surge a reforma protestante, né? E aí, com a reforma protestante, esses países deixam de reconhecer a autoridade do Papa, né? E como deixam de reconhecer a autoridade do Papa, eles vão sair desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, né? Que dividia as terras entre Espanha e Portugal, né? Portugal, uma segunda razão pela qual Portugal opta pela colonização do Brasil é justamente, ó, a partir de 30 vai começar a haver um declínio no comércio das especiarias na Índia, porque em 1530, né, 30 anos, pouco mais de 30 anos depois que os portugueses chegaram lá, os espanhóis vão chegar depois, os holandeses vão chegar depois, os ingleses vão chegar depois, tá? E aquela mercadoria vai perder o valor e as feitorias portuguesas, né, instaladas lá na Índia vão começar a ser ameaçadas também. Então Portugal, a coroa portuguesa fala, ó, melhor garantir o Brasil, tá? Porque pelo visto lá na Ásia pode ser que a gente perca aquele comércio de lá, tá? E um terceiro fator da opção pela colonização é a esperança de encontrar metais preciosos, tá? Tendo em vista que a Espanha já encontrou de imediato lá no Peru, tá? No lado espanhol, prata já foi encontrada em abundância. Então, se tem prata lá do lado espanhol, por que não teria aqui do lado português, tá? Vamos garantir isso, tá? No próximo vídeo a gente continua com as estruturas administrativas aqui, tá, gente?